Pessoal, bom dia para vocês. Que bom que chegaram bem, acordaram bem. Estou muito emocionado de estar aqui hoje com vocês porque está chegando a hora, né? A hora de fazer a prova do Enem. O pessoal vai ficando assim, ai meu coração, e agora? O que eu faço? E antes de começar, eu até pedi para anotar aqui, eu queria agradecer a presença do pessoal que veio de Turvolândia, do pessoal que veio de Bom Repouso, principalmente o professor Pablo, Silvano e o professor Fábio. Obrigado pela presença e obrigado por confiar na nossa Semana de Responsabilidade Social, um assunto tão importante para a prova do Enem quanto falar sobre direitos humanos. Então sintam-se bem-vindos, meu nome é Rafael, eu estou falando isso porque toda palestra termina, a pessoa levantou a mão, eu fiquei assim, emocionado, vai ter uma pergunta, mas como que você chama mesmo? Aí eu falei assim, Rafael, e meu sobrenome é Rafael Além, e o pessoal aqui na prova da faculdade sempre brinca, escuta a voz que vem do além. E essa, é sério essa ideia, é que você tenha hoje uma conversa, um bate-papo, onde essas informações possam te ajudar a tirar sua prova do bolo. Hoje não existe a pretensão de, por exemplo, mediúnica, de acertar o tema da prova, você decorar um tanto de frases, chegar no dia e jogar aquilo. A ideia hoje é muito mais te apresentar alguns caminhos do que não fazer no dia da prova, te apresentar algumas ideias de proposição para a solução que você tem que apresentar no dia da prova. Então hoje serve para todos os outros temas. Tem o pessoal também que veio, que não veio junto com as escolas, sintam-se todos bem-vindos também. Então a ideia é te ajudar. Então vamos começar com esse assunto que é tão legal para a prova do Enem, agradecendo hoje a presença do professor Conte, que sempre está fazendo as palestras aqui da faculdade, hoje está prestigiando. A galera te conhece, Conte? Todo mundo te conhece mesmo? As escolas aí, que isso, um fenômeno. Então, vamos começar porque eu tenho um problema, eu falo demais. Até vou pedir para anotar algumas coisinhas que te ajudam na hora da prova, que é a surpresinha aqui, ó. Você tira na hora da prova, assim, que te ajuda a tirar uma nota maior. Igual eu estava falando, nós temos que tirar a nossa prova do senso comum. Eu já corrigi prova, já corrigi tanto prova de concurso quanto prova do Enem. E é a seguinte, você recebe um bolo de prova, mas é um bolo de prova mesmo, e tem um prazo muito curto para entregar a resposta. Então você começa a ler aquelas provas igual uma máquina, e de vez em quando você fala assim, nossa, aí surge uma prova que fala uma coisa diferente, uma coisa bacana, e aquilo te encanta de tal forma que mesmo tendo alguns errinhos, você deixa de tirar a nota. Pode ver, quem tirou nota 1000 na prova do Enem, na redação do Enem, de vez em quando tem alguns errinhos na prova, só que o argumento foi tão legal, a proposta de intervenção foi tão bem feita, que você passa por cima. É igual quando você está apaixonado, você não vê os defeitos da pessoa, passa por cima, e a prova parece que brilha, então você sai daquele bolo de prova normal e coloca a sua prova em algo diferenciado. E a ideia hoje é tentar dar esse toque, desse temperinho especial para a sua prova. Então, falou em direitos humanos, você pode pensar assim, não posso violar direitos humanos. Primeira coisa, por quê? Porque teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e vocês não são da área jurídica e nem têm a pretensão que saibam sobre isso, mas foi uma liminar que a Carmen Lúcia concedeu na véspera de uma prova do Enem, que dizia o seguinte, quem violar os direitos humanos não vai receber automaticamente a nota 0. Só que a nota vai ficar muito próxima do 0. Então não foi uma liberdade para você violar direitos humanos na sua prova. Então vamos entender o que é direitos humanos, que pelo menos uma coisa a gente acerta no tema, o que você não pode deixar de fazer. Tranquilo com essa ideia? Eu vou te dar algumas informações, vou falar assim, anota isso que serve para a sua prova, põe isso na sua prova, leva esse conceito para a sua prova, independente do tema, você consegue utilizar. Então vamos junto. Primeira coisa, falar em direitos humanos, e eu tenho um monte de slide aqui para a gente tratar, eu vou passando eles, mando o material para vocês, então não se preocupem em querer anotar o que está ali nos slides. A gente vai assistir um vídeo junto de 7 minutos também, que é bem legal, mas você tem que conhecer o contexto. Primeira coisa, Segunda Guerra Mundial. Ai meu Deus, Segunda Guerra Mundial. O que representa a Segunda Guerra Mundial para a gente no direito? O fim do direito. Nada violou mais o direito das pessoas do que a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar um pouquinho de aula de história. Primeira Guerra Mundial, você lembra que é uma guerra parada, é uma guerra de trincheira, tinha local onde a guerra acontecia, tinha um campo de batalha. A Segunda Guerra Mundial muda essa história. As pessoas começam a atacar quem vive
na cidade, o número de pessoas que morreram durante a guerra é muito maior. Começa a utilizar arma química. Antes da Primeira Guerra Mundial, o avião passava e só olhava o que acontecia do outro lado, tanto é que um fazia tchauzinho para o outro, não tinha problema nenhum. Na Segunda Guerra Mundial, alguém já teve uma ideia boa: vamos colocar uma bomba, vamos colocar uma metralhadora. Hoje em dia a gente usa drone, mas calma, a gente está lá na Segunda Guerra Mundial ainda. E as pessoas começaram então a degradar a existência do outro. E você soma isso aos campos de concentração. Eu tive a oportunidade de estudar durante a graduação na Alemanha e tinha uma matéria que era Direito Penal de Guerra. A gente ia para os campos de concentração e eu analisava o que aconteceu ali e entrevistava sempre um sobrevivente. O local que mais me chocou é chamado de Auschwitz, que é o maior campo de concentração. A pessoa que entrava em Auschwitz já sabia que o único jeito de sair dali era através da chaminé, no crematório, porque determinado dia, quando você trabalhava muito e recebia pouco alimento, você ia ficando tão desgastado que você não tem mais força para trabalhar, e nisso está entrando novos prisioneiros. Então o sistema organizado alemão fazia o seguinte, que quem já não consegue mais trabalhar é eliminado, para dar lugar para nova pessoa que consegue trabalhar. Então a pessoa ia para tomar banho frio na Alemanha, um lugar que tem água quente, só que ao invés de sair água, saiu um gás tóxico. E aí você pode visitar essa sala hoje em dia, e tem unha cravada na pedra. Imagina a situação de unha cravada na pedra, porque você procura o ar limpo e desesperadamente vê as pessoas caindo ao seu redor, tenta fazer qualquer coisa. Agora tenta imaginar a aflição, a loucura do ser humano de tentar sobreviver para ter um pedaço de unha cravado numa pedra. Se sai uma pelinha da sua mão, né? Você puxou uma pelinha, você fica uma semana, ai meu Deus, acabou minha vida. Imagina esse pessoal que está vendo o outro morrer e tenta buscar o ar um pouco mais limpo. E depois, essas pessoas eram varridas, literalmente varridas, para carrinhos. A sala inclinava, você varre o corpo. O pessoal leva de carrinho, e outras pessoas estavam chegando, levavam para o crematório. Então essas pessoas eram cremadas. Por isso que na chegada, as pessoas já sabiam que o único jeito de sair dali era através da chaminé, queimado. Poxa, o que está acontecendo? E o mais canalha, vocês são muito jovens, vocês não vão entender o que eu estou falando. Os professores depois me ajudem a explicar isso e peço já desculpa de antemão. Mas tem um lugar que você vai às vezes na sua vida, eu não conheço, as pessoas me contaram, conte, que você tira, que você faz um pedido, tem um negócio que gira, você não vê quem está do outro lado. Por exemplo, você pede comida, a pessoa põe a comida no lugar, aí ele gira, você pega. Essas pessoas que iam para o crematório, tiravam a roupa, porque ia tomar banho, deixavam tudo organizado e colocavam nisso. Girava, a nova pessoa que está entrando utilizava aquela roupa. Então você nem sabia que você seria exterminado nesse dia, mas tudo que você tem era utilizado por outra pessoa. É organizado aquele sistema. Então a gente está falando do quê? Segunda Guerra Mundial como um marco histórico. Do quê? De violação à dignidade da pessoa humana. Primeira informação para a sua aula de direitos humanos. Falou em direitos humanos, você está falando em dignidade da pessoa humana. E como a gente degradou o ser humano na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa reinventar isso que a gente chama de direito. O direito não serviu para muita coisa. Olha, Hitler chega ao poder, juridicamente, na época se falava assim, correto. Mussolini, juridicamente, bacana. Stalin, bacana. Esse negócio de direito não funciona. Porque você tem tanto ditadura de direita quanto ditadura de esquerda com a chancela do direito. A proteção do indivíduo foi negligenciada. Então, Segunda Guerra Mundial significa o quê? Um novo marco. Um marco onde ou a gente começa a proteger a dignidade das pessoas, independente de quem seja essa pessoa, ou não vai existir mais humanidade. Essa é a lógica. Einstein tem uma frase muito boa, que ele diz assim, ninguém sabe como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com pau e pedra. Nós temos um potencial de destruição em massa tão grande, ressaltado pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, que se acaso existir uma Terceira Guerra Mundial, acaba tudo. Então a próxima vai ser com pau e pedra, se existir alguém. Aí você tem razão na hora que ele fala isso. Então vamos pensar, até agora não era para notar nada. O que a gente precisa
proteger o indivíduo. Por isso a gente precisa ter dignidade da pessoa humana. Quem tem direito a ter direito? Todos, pelo simples fato de existir. Não importa se é judeu, não importa se é muçulmano, não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa como a pessoa é. Pelo simples fato de existir, essa pessoa tem direito. E isso fica muito forte, e aí começa datas para vocês, ó, datas, 1945. O que acontece em 1945? Fim da Segunda Guerra Mundial, ó, de 39 a 45, e nascimento de um organismo internacional muito importante, a ONU. A Carta das Nações Unidas é de 1945. Então olha que informação bacana para a sua prova. Só que 3 anos depois vem o que mais me interessa, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou Humanos. Pensa comigo, vamos, tá de manhã, balança a cabeça e pega no tranco, vamos. Imagina eu dando aula para vocês de direito, um semestre inteiro, vai ficar maluco, falando igual um desesperado. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Fica claro essa ideia de que é necessário a proteção do indivíduo. Rafael, mas e no Brasil? Porque você está falando de ONU, e no Brasil tem alguma coisa? Claro que tem. Cadê os equipamentos? Claro que tem. A Constituição Federal, e aí outro argumento que você vai anotar comigo, a Constituição Federal começa falando que todos têm dignidade. A Constituição Federal, que é o texto, que é a norma de maior hierarquia, a norma mais forte, a que mais vale, a que mais garante direitos, começa falando para você o quê? Dignidade da pessoa humana. Então você pode levar essa informação para a sua prova. Essa eu faço questão que entre na sua prova. Olha, a Constituição Federal de 1988 protege a ideia de dignidade da pessoa humana. Então não é uma escolha. Não é uma escolha, eu gosto ou não gosto. Claro que você pode ter sua opinião. Claro que você pode achar tudo. Só que a Constituição é categórica, quer dizer, é obrigatório a proteção da dignidade da pessoa humana. Tranquilo com essa ideia ou não? Eu faço questão, posso demorar aqui, nem me importo com os outros slides, desde que você fale assim comigo, Rafael, eu entendi isso. A Constituição Federal, que é o texto de maior hierarquia, protege a dignidade da pessoa humana. Quer proteger quem? Todos. Então vamos tirar preconceitos da cabeça. Na hora que você fala assim, eu sou professor de direitos humanos, aí o cara fala assim, então você que protege bandido. Depende. Bandido é pessoa? Ele tem direito a ter direito? Tem. Mas eu também te protejo. Eu dou aula, por exemplo, no curso de formação, quando você passa no concurso para ser delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Uma das matérias obrigatórias que tem nesse curso de formação é direitos humanos. Direitos humanos para quem? Para os policiais também. Então você tem que começar a quebrar esse preconceito que direitos humanos são direitos dos manos. Está errado conceitualmente. Você tem que lembrar que direito humano é para quem? Para qualquer pessoa. Característica fundamental dos direitos humanos se chama universalidade. Está aí outra informação que você pode levar para quebrar preconceito na sua prova. Quem tem direitos humanos? Todos. Pois é essência, está na essência dos direitos humanos ser universal. Não dá para falar direitos humanos para um e não falar para outro. Mas aquele cara é ruim. Aquele cara também tem direito a ter direito. Você não pode tratar a pessoa com falta de dignidade. Tranquilo com essa ideia? Então quem tem direito a ter direito? Todos, pelo simples fato de existir. Olha que coisa bacana. Então vamos por partes. Declaração Universal dos Direitos Humanos é importante para a gente? Como no âmbito internacional a proteção dos direitos humanos? Muito. Depois, plano interno, dentro aqui, para o Brasil especificamente, 1988, Constituição Federal de 1988, que fala em dignidade da pessoa
humana. Não tem uma vírgula ali, ó. Aliás, eu adoro falar de vírgula. Licença para falar de português. Pelo amor de santo Deus. Eu que fiquei corrigindo as provas. Vírgula não é saleiro. Vai por mim, de verdade. O pessoal escreve redação, aí termina bonitinho. Aí olha para lá e fala assim: ó, falta vírgula. Aí pega um saleiro de vírgula e faz assim na prova. Aquele cara faz assim, né? Aí cai o vírgula um tanto de lugar e vai socando vírgula na prova, uma atrás da outra. Cuidado com o tempero das vírgulas. Não pode ir jogando vírgula aleatória. Vírgula e crase, por favor, presta atenção nisso. A forma como você escreve também é avaliada. Cuidado com as vírgulas. Mas hoje eu não estou aqui falando de vírgula. Vem pra cá. Não tem vírgula aqui, ó. Só fala dignidade da pessoa humana. Não tem vírgula, menos para tal pessoa, menos para tal grupo, menos para... Não tem. A ideia então de universalidade. Rafael, se é chato, se repete, repito. Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que é uma produção da ONU, é um texto produzido pela ONU para tentar proteger a humanidade. Olha, foi muito catastrófico o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muita gente morreu, foi muito pesado. Eu estava te contando, nessas aulas dentro dos campos de concentração, tinha teste com criança. Poxa, você pegava uma criancinha e jogava num pote com água e ficava cronometrando o tempo que essa pessoa demorava para morrer. Sabe colete salva-vidas? Você vai num barco, você coloca, você percebeu que tem uma boinha que tem atrás? Foi nesses testes que descobriram que se levantar o pescoço, a pessoa sobrevive por mais tempo. Então o exército alemão começou a utilizar isso, então fazia pesquisa com pessoas. Olha, no direito hoje a gente vai discutir, será que qualquer tipo de pesquisa pode ser feita? Porque a gente fez pesquisa com os Beagles, alguém lembra desse caso? Cachorrinho, todo mundo revoltado, meu Deus, eu sou defensor dos cachorros, tá muito, mas esquece isso, hoje não é aula disso. Mas, meu Deus, está fazendo pesquisa ali com cachorro e com pessoas. Quando que pode fazer pesquisa com pessoa? Se todo mundo tem dignidade, como é que a gente relaciona essa situação? Aqui no curso de Direito a gente discute bastante isso, dentro da aula de Direitos Humanos, porque a gente precisa evoluir também. Como se fazer pesquisa, então, sem violar a dignidade das pessoas? Mas tá bom, estou preocupado com a prova do Enem. Volta. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 1º, e você escreve assim na prova, artigo 1º, inciso 3º, que fala da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Então vocês pegaram a chave do negócio. A grande ideia é, direitos humanos é para quem? Para todos, universalidade, não tem exceção. Mesmo aquele cara horrível, sim, mesmo aquele cara horrível tem direito a ter direito. Porque senão você começa com a teoria do mas. Olha, todos têm direito, mas quem fez isso não. Aí você vai aumentando o leque cada vez, mas aquele também não, mas aquele também não, mas aquele também não, mas aquele também não. Aí acabou a ideia de universalidade. Então a gente é categórico. Direitos humanos têm por característica ser o quê? Universal. Tranquilo com essa ideia? Fácil? Dá para levar isso para a prova. Dá para levar essa informação assim, ó, com muita tranquilidade. Outra ideia para a prova. Rafael, por que você está falando ideias? Porque eu não sei o que vai cair. Se eu soubesse que fosse cair, e de vez em quando a gente acerta, mas é sorte, a gente pegava e falava assim, vamos treinar já um texto pronto, vai chegar na prova, vai ser isso aqui. Só que não dá. É igual o cara que estuda... sabe que vai cair na prova ou elefante ou minhoca. Aí ele só estuda minhoca. Aí o que cai no dia da prova? Elefante. Aí o cara está desesperado assim, então, por falar em elefante é grande e tem um rabinho que parece uma minhoca. E por falar em minhoca, ele manda um texto lindo sobre minhoca. Ótimo texto, só que fuga do tema. Então não adianta você ficar só decorando o que vai fazer no dia do Enem. Você tem que estar preparado para o que aparecer. A ideia é essa, não importa o que vai aparecer, você vai mandar bem na prova. Esse é o objetivo, não importa. E dentro dessa ideia, outra coisa que você pode estudar um pouquinho e levar para a sua prova, e olha, todas as provas caberia, até agora que caíram, caberia essa informação. Quem é o grande autor, quem é o grande pensador que fala sobre dignidade? Pode falar aí. Nossa, estou escutando muita gente falando, então euforia. Eu vou ajudar. Kant. Emmanuel Kant trabalha com uma ideia de imperativos
categóricos. Olha, e eu nem estou te pedindo para sofrer, e se você olhar esse tanto de cabelo branco que eu tenho na minha vida, é porque a gente foi obrigado a ler os livros do Kant. E aí você fala assim, ai meu Deus, não consigo ler, isso é muito difícil. Aí chega um cara no doutorado e te fala assim, imagina ele que escreveu. Você só tem que entender. É muito mais, se o cara escreve, ele tirou do nada, né? Metafísica dos costumes, nossa, é pesadíssimo. Ninguém está exigindo isso de você. Realmente, é muito difícil ler a obra do Kant. É difícil de verdade, mas você consegue informações sobre a obra dele, você pode levar para sua prova. Muita tranquilidade. Imperativo categórico, você já ouviu falar nisso. Um dos imperativos categóricos decorre a ideia de dignidade da pessoa. Kant que faz essa distinção em coisa e pessoa. E o que marca ser pessoa? Ter dignidade. Porque coisa você pega e joga fora. Você pode descartar. Agora, com pessoa é diferente. Aí tem uma música que fala assim, mas com gente é diferente. Quer dizer, pessoas têm dignidade. O que vai distinguir a pessoa de um mero objeto? A presença de dignidade. E todos, pelo simples fato de existir, são dotados de dignidade. Mesmo quem é muito feio, sim, Rafael, mesmo quem é muito feio, mesmo você que é São Paulino, mesmo a gente que é São Paulino que só perde, tem dignidade. Tem dignidade. É meio ofendida essa dignidade? Claro que é. Todos têm. Tem um filme bacana que é o Corcunda de Notre Dame, que até ele que é feio, parece um monstro, mas ele é pessoa, e por ser pessoa, ele tem dignidade, e por ter dignidade, ele tem direito a ter direitos. Tem direito a ter direitos, porque direitos humanos é universal. Então olha um tanto de coisa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal de 88, artigo 1º, inciso 3º. Você tem a ideia do Kant que você pode trazer para a sua prova. Você já tem um tanto de coisa que você sabe que não pode fazer. Nenhuma proposta de intervenção que segregue pode entrar na sua prova, porque isso viola a ideia de dignidade. Dignidade é fundamento dos direitos humanos. Fácil para a prova, hein? Muita coisa você pode levar para a sua prova. Claro que eu vou te mandar esses slides, mas aí dá uma olhadinha comigo aqui, bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos quebrar os conceitos. Eu não sei muito de direito, e talvez vocês também não, porque ainda não fizeram faculdade de Direito ou outra faculdade, etc. Mas um local como esse, num dia quente, sem saber muito sobre isso, viola a ideia de dignidade. Não precisa ser muito assim. Mas eu sou meio ruimzinho, eu gosto de... Quem cometeu crime tem que... Mas espera aí, quem comete crime paga a pena. E a pena não precisa ser isso aqui, ó. Isso aqui viola a ideia de dignidade da pessoa humana. Isso viola completamente os direitos humanos sem você ter lido absolutamente nada sobre os direitos humanos da sua vida. Olha, se todos têm direito, essas pessoas estão excluídas de ter direito. Essa foto é real. É mais real do que vocês imaginam. Então, um dos possíveis temas, acho difícil cair esse ano, por muitos motivos, mas o sistema carcerário brasileiro pode ser que caia. E aí você vai justificar onde? Na dignidade da pessoa humana. Mesmo para a pessoa ruim, ele ruim, cometeu crime, mesmo ele que está pagando a pena, etc., ele tem que ter dignidade na forma de se cumprir a pena. Ninguém está defendendo o crime, ninguém está defendendo o criminoso, mas eu estou dizendo que mesmo a pessoa que é criminosa possui dignidade. Rafael, mas e a vítima? Também. A ideia de universalidade para todos. Vamos sempre com essa ideia, porque se você der uma proposta de intervenção como essa, fala assim, para reduzir gasto do Estado e investir em outras áreas, pega todos os presos e coloca num lugar e fecha, e se morrer, melhor, menos um, porque bandido bom é bandido morto. Beleza, é um argumento. No bar, muita gente defende isso aí, você vai na rua, o cara falou isso, legal, mas péssimo para sua prova. Péssimo para sua prova. Nossa, você está flertando com zero. É verdade isso, está flertando com zero. Você está quebrando a ideia da universalidade. Você está desrespeitando a Constituição Federal. Você está desrespeitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você está desrespeitando outro, quer ver? Chamado Pacto de São José da Costa Rica. Pacto
de São José da Costa Rica, que é um pacto que o Brasil é signatário. Signatário significa que você participa desse pacto que também protege direitos humanos. Então, pô, você está violando tudo com uma situação como essa. Tem mais exemplos. Dá uma olhada. Isso aqui é uma foto real do que a gente chama do Holocausto. Olha aqui. Isso aqui é tratando essas pessoas como objeto. Objeto, você faz o que com eles? Descarta, joga na vala comum e fecha depois. Por isso que pós-Segunda Guerra Mundial é um tema tão importante para a gente. Ó, acabou a Segunda Guerra Mundial. Não dá mais para tratar a pessoa como um mero objeto. E olha só, a gente faz retrospectiva dos temas que já caíram no Enem. Em todos os temas você trata de direitos humanos. Ou diretamente, ou indiretamente. Mas se você quiser ter um parágrafo no seu texto trabalhando com essa ideia, é muito fácil. E você treina isso em diversas situações. Olha o exemplo do Holocausto, é uma ideia de falta de dignidade, falta de tutela dos direitos humanos. Por isso que a gente chama de direito foi recriado depois da Segunda Guerra Mundial. Se você fosse fazer faculdade de Direito, a gente faz essa recriação. Olha, como que foi reinventado o direito? O direito não serviu para nada, porque um direito que permite legalmente a existência de um campo de extermínio é um direito que falhou, deu errado, não serve para nada, não adianta nada ficar lendo esse tanto de livros se na realidade ocorre isso. Então a gente teve que recriar o nosso direito. Claro que o Brasil demora para entrar nessa pegada, né? Eu falo do Michel Teló sempre, as pessoas não entendem, que o Michel Teló fala assim, essa pegada é diferente, porque a gente vivia um regime de ditadura, então demora para implementar essa ideia de direitos humanos no Brasil. Então vem para cá. Uma foto como essa precisa de explicação? A gente pode falar assim de cotas, na hora que a gente fala assim de propostas de intervenção que gera maior igualdade, tudo isso é falar de direitos humanos. Se você diz para mim que é universal a proteção, essa imagem desmente completamente. Nós temos muitas pessoas, por exemplo, em situação de rua. Outro tema que a gente pode tratar na prova do Enem. Vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. Por que situação de rua? Porque mora na rua, vive na rua. Aí eu te pergunto, cadê a dignidade dessa pessoa? Essa pessoa é cada vez mais excluída do mercado de trabalho. Ou o idoso. Vamos conversar sobre o idoso. Qual que é o maior problema do idoso no capitalismo? Vamos, fala, pode falar. Erra aqui entre a gente, não tem problema nenhum. Vamos passar vergonha junto. Eu chamo as pessoas, eu vou me falar aqui. Eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não chamo. Eu olho para alguém que vira para o lado, é triste isso também. Mas tudo bem, a pessoa deixa de trabalhar, perde a sua renda ou diminui a sua renda. E no capitalismo você é valorizado pelo quê? Pelo que você tem, pelo que você gera, pelo que você produz ou pelo que você pode consumir. E o idoso nessa hora começa a ser o quê? Descartado. Então a gente tem que trabalhar com a ideia de dignidade também para o idoso e também para as crianças. Não dá para imaginar uma situação como essa. Depois, liberdade de expressão. Olha que tema bacana sobre liberdade de expressão para cair na sua prova. Nós temos um caso do Supremo Tribunal Federal, onde o presidente do Supremo Tribunal Federal determina que tire de circulação matéria falando mal do STF. Nossa, será que isso é censura? Qual que é o limite da liberdade de expressão? Tema bacana para isso é falar assim, humor e liberdade de expressão. Tem limite? Não tem? Porque dá uma olhada. Ninguém a princípio é contra a liberdade de expressão. Aliás, a primeira emenda da Constituição americana fala que é assegurado a todos a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Mas, cadê? A gente trabalha muito com essa ideia. Eu deixo você falar, se tudo que você falar for o que eu concordo. Então, liberdade de expressão é quando? Bom, liberdade de expressão é quando você tem o direito a se manifestar, independentemente se você está contrariando ou não contrariando. Ah, beleza, Rafael. E o caso do Danilo Gentili? Como assim o caso do Danilo Gentili? Alguém lembra desse caso ou não? O caso do Danilo Gentili. Ou então o caso da Maju. Isso é liberdade de expressão ou não?
Eu me recuso a ler as mensagens que foram postadas lá. Eu fiz esse print na época, dessas mensagens que tem aqui, falando quando ela apareceu apresentando o Jornal Nacional. Eu falo sério, eu me recuso a ler isso, porque isso me deixa um pouco enojado. Eu tive as mensagens que foram assim, isso é liberdade, isso está protegido pelo direito ou não? Pensa, só você pensar. Se todos têm dignidade, será que você tem a possibilidade de atacar o outro, de forma a aniquilar o outro? Fica a dica para você pensar. Então, olha, liberdade de expressão, humor e limites. Tudo isso a gente pode tratar dentro do tema de direitos humanos. Então, vamos pensar. Pensa comigo. Liberdade de expressão é importante para quê? Para a democracia. Você só tem democracia se você tem liberdade de expressão. Isso é um direito que você tem. Só que, será que esse direito sofre algum tipo de limite ou não sofre nenhum tipo de limite? Porque eu ataco a honra, ataco a imagem, acabo com a vida de determinada pessoa. A ideia do bullying, o cyberbullying, tudo tema relativo a direitos humanos, tudo conectado, tudo fácil de você. A gente poderia falar hoje só sobre cyberbullying, ou só sobre bullying, e no final das contas a gente tem que trabalhar com um tema assim: a pessoa tem dignidade, a dignidade daquela pessoa é ofendida com o bullying, e o direito protege, o Estado protege. Como fazer uma proposta de intervenção que proteja as pessoas, uma ideia sempre de universalidade. Cuidado, são temas ligados, então não importa efetivamente o que apareça na sua prova, o importante é você ter um argumento forte, um argumento coerente, conectando as ideias, utilizando o texto de apoio, levando o que você estudou para a sua prova e pensando sempre na ideia de dignidade, direitos humanos. Aí tem um assunto que não dá para a gente não falar. Esse daqui, com certeza a gente precisa conversar. Só um último detalhe: o limite da liberdade de expressão é o discurso do ódio. Você pode ir muito com a sua liberdade de expressão, mas você não pode pregar o ódio. O que é o ódio? O ódio é a eliminação do outro. Matou o motivo, porque o outro também possui dignidade. Pronto, matou. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Não é assim que funciona. Mas você tem o limite dessa liberdade. Agora vem para cá. Isso que me interessa. A gente mata essa parte do oral tempo, né? Para falar. Ainda dá tempo. Isso vai cair na sua prova. Eu não tenho a menor dúvida que isso aparece na sua prova. Direitos humanos, pensando na ideia de universalidade, de dignidade, vai te falar sempre assim: meritocracia. Vamos pensar juntos? Só um pouquinho. Vocês têm muitos argumentos de propostas de intervenção falando assim: o importante é a meritocracia. E eu concordo com vocês. Só que o grande problema é que meritocracia funciona entre iguais. Vamos pensar. Antigamente tinha o vestibular da USP. Antigamente ainda tem, mas antigamente eram 100 questões, onde 10 questões da USP eram questões em inglês. Aí tinha esse menininho aqui que está do meu lado, vocês estão vendo, que morou fora do Brasil, fala inglês com uma tranquilidade, e outro que estudou inglês na escola, mas, poxa, é difícil a prova de inglês lá. Aí esse cara começa a prova como? Com um bônus de 10 pontos. E esse aqui começa a prova com um bônus de menos 10 pontos. Quem vai passar? Pode ser que esse passe, mas ele vai ter que ter um desempenho fenomenal, enquanto esse tem que ter um desempenho ruim para ele passar na frente. Senão esse aqui ganha sempre. Então a ideia de meritocracia é fundamental? Claro que é. Só que desde que exista possibilidades, chances iguais para isso. Senão a gente vai para uma corrida viciada. Isso acontece em todo lugar. Imagina o seguinte: concurso público, saiu a semana passada. Concurso público para promotor do estado de Minas Gerais. Eu trabalho também no cursinho dando aula, assim, o pessoal que quer fazer esse tipo de prova. O pessoal estuda 12 horas por dia, maluco, assim, ó. Aí tá lá no edital: salário inicial, R$ 32.900. Aí você assim: nossa, começa com isso? Começa com isso. Eu vou fazer isso. Só que você acabou de formar, tem filho, trabalha,
para sustentar. Enquanto isso, o Edmilson, cadê o Edmilson? O Edmilson que está ali, também conhecido, não vou falar teu apelido, prometi que não ia falar, mas eu falo no final. Precisa fazer absolutamente nada. O pai dele falou assim para ele: Edmilson, eu quero que você não trabalhe, porque eu vou pagar para você não trabalhar. Quero que você fique em casa, eu vou te dar um apartamento também, vou te dar um videogame, porque você precisa relaxar, vou pagar a academia para você, e tá tudo aqui, a comida tá até congelada com a marca, ó. Isso aqui você come na segunda, na terça, na quarta, fica na sua aí. E ele vai estudar o mesmo tanto que aquela outra pessoa que formou e está trabalhando está estudando. Eles estão estudando o mesmo tanto. Quem está na frente? O Edmilson. Porque quem trabalha e estuda, na hora que você vai estudar, você já está cansado. Então, se eu estudar 4 horas e o outro estudou 4 horas, ele está muito na sua frente. E o concurso, e a gente tem que pensar sempre nisso, é um método interessante, do mérito. Só que mérito para quem? Entre iguais. E eu conto o meu caso. Quando eu fiz o meu primeiro concurso, foi de professor para Federal de Juiz de Fora. Nossa, fiquei muito feliz, mas muito feliz. Só que o mérito tem que ser relativizado. Na hora que estava tendo a prova oral, que era a última etapa do concurso, um cara da banca, eu até lembro o nome dele, Renato, perguntou assim: qual é o entendimento do Bundesverfassungsgericht? Aí você fala: meu Deus, morri na Alemanha. Bundesverfassungsgericht, Tribunal Constitucional Alemão. Tranquilo. Isso aqui, falei quase por meia hora. Múcio Moura era o outro candidato que estava disputando. Ele falou assim: eu não entendi o que é isso. Pode repetir a pergunta? Aí o cara repetia a mesma pergunta. Sabe qual foi a nota do Múcio? 0. A minha nota foi total. Eu passei, ele não. Será que foi mérito ou foi vantagem? Pense. Teve uma corrida onde ele começou atrás e eu comecei bem perto. Eles me bloquearam aqui, tá, gente? Por isso que eu não estou nem perto. Tem uma linha aqui que eu não posso fugir. Eu comecei bem perto da linha de chegada e ele começou bem atrás da linha de chegada. Então a gente tem que discutir essa questão do mérito. Por isso que talvez, olha, não sei se é isso que você quer defender, mas pode ser que cota seja interessante no concurso. Não para dar vantagem para ninguém, não é essa a ideia, senão você também está gerando uma outra desvantagem, mas só para dar pontos de partidas equilibrados. Aí sim é legal falar em mérito. Mas numa sociedade completamente desigual, falar em meritocracia é reservar vagas para um grupo. Mas eu conheço uma pessoa que eu vi uma matéria na internet que era lixeiro e ele lia lá no lixão o que sobrava das aulas do curso de Direito, estudou e passou no concurso de magistratura. Verdade. Como você vai num cassino e fica jogando a vida toda, você nunca ganha. Mas alguém no cassino ganha. Não ganha no cassino, na hora que alguém puxa aquela alavanca lá e cai a moeda? O que o cassino faz quando alguém ganha? Barulho, leva a bebida, abre a bebida lá, explode o trem, todo mundo sai gritando, cai um tanto de moeda em volta, o cara fica pegando, não tem como. Por que faz isso? Para gerar o sonho de que é possível. Mas na verdade todo mundo vai ficar perdendo a vida toda, vai pôr moeda, puxar a alavanca e não vai acontecer nada. Isso é o normal. O anormal é aquele cara do lixão. O anormal é o que eu chamo lá na aula de efeito Silvio Santos. Eu sou camelô, vou montar aqui, eu vou criar um canal de TV e vai ser o segundo maior canal de TV do Brasil. Isso vai acontecer uma vez a cada, 10 milhões de pessoas no mundo. Efeito Silvio Santos é só para te falar assim: não, é possível, mas aí você está caindo no senso comum. A nota 1000 na prova da redação é quem consegue quebrar o senso comum. Se você conseguir enxergar que não existe igualdade nas pessoas, ou de condição para as pessoas, a sua proposta de intervenção é muito melhor. Ela é muito mais eficaz. E para isso, aí o que eu gostaria que vocês utilizassem na prova é a ideia de igualdade material. Em qualquer prova cabe isso. Igualdade formal versus igualdade material. As duas são formas de igualdade, mas olha só. A igualdade formal é quando coloca um ponto de chegada para todos e não olha para a diferença que existe na sociedade, como por exemplo aqui nas caixinhas. Qual é a igualdade formal e qual é a igualdade material?
material. A igualdade formal é essa. Todo mundo recebe uma caixa. Só que se um começou aqui, da corrida, que dá para cá, outro começou aqui e o outro está aqui, se cada um receber uma caixa, esse daqui que está aqui na frente, ó, sempre ganha. Olha o alto, ele está vendo o jogo de forma muito tranquila. O que é uma igualdade material? Olha, é diferente aqui. Eu vou tratar diferente porque as pessoas são diferentes. Tratar o diferente na medida de sua desigualdade. Frase boa para a igualdade material. Então, esse que é o baixinho, que não enxergava o jogo, recebeu agora o quê? 2 caixotes. 2 caixotes. Mas está sendo desigual? Não, está tendo uma ideia diferente de igualdade material. Eu estou tratando diferente na medida de sua diferença. Olha, tem um motivo para eu tratar ele diferente. Porque se eu trato ele diferente, no sentido que eu dou 3 caixas para ele, ele vem para cá, esse também não vai enxergar. Aí eu estou dando privilégio para alguém. Sua proposta de intervenção nunca pode trazer um privilégio para um grupo, porque você viola a ideia de universalidade. O tratamento desigual tem que ter motivo. A desigualdade. Então pode ser desigualdade social, pode ser desigualdade racial, pode ser desigualdade que a mulher tem na sociedade. Tem gente que fala assim, Rafael, mas me explica a Lei Maria da Penha. Não é uma super vantagem para a mulher? Eu falo, se você pensar numa igualdade formal e tratar todo mundo igual, você fala assim, essa Lei Maria da Penha não poderia existir, porque trata a mulher com mais benefício que em relação ao homem. Mas esse é um pensamento senso comum. A ideia é quem sofre com violência doméstica 98% dos casos no Brasil? A mulher. Mulher que tem tripla, 4 funções, etc. Então, o tratamento diferente para a mulher é a sua desigualdade que tem na realidade. Pô, pronto. Igualdade material. Não precisa ter a lei João Valadão para igualar a Lei Maria da Penha. Precisa dessa lei diferente para a mulher, porque os números demonstram que quem é vítima de violência doméstica é a mulher. Então você dá mais potinho aqui para a mulher, ó, por exemplo a Lei Maria da Penha, para ela estar numa posição igualitária com o homem. Muda o exemplo, vou falar de cota. Se você fizer uma proposta de cota, onde dá 3 caixas para alguém, a pessoa vem aqui para cima, nossa, você acabou de gerar um novo privilégio, gerou uma outra distorção. A ideia de cota, independe do tipo de cota que você está pensando, se for a sua proposta de intervenção, por exemplo, tem que ser uma proposta que gera uma igualdade no resultado. Tranquilo? Então olha só, igualdade formal, isso aqui. Igualdade material, é essa situação. Você trata diferente quem é diferente. E em qual medida? Na medida de sua desigualdade. Tranquilo com essa ideia? Olha, isso aqui salva vidas em prova. Mesmo que você não escreva exatamente isso, a ideia da sua prova tem que estar ligada a isso. Ainda mais num país como o nosso, recheado, marcado por desigualdade. Cuidado com o tema meritocracia. Mérito para quem? Entre iguais? Maravilhoso, maravilhoso. Ótima proposta de intervenção. Falar em meritocracia, quando você tem situações completamente diferentes, aí eu te conto um dado que não precisa para sua prova não, só para a gente conversar. Concurso da magistratura em São Paulo, nos últimos 40 anos, eu estou falando de 40 anos de concurso, tem 6 famílias que se repetem em 80% das vagas. Estou falando de 6 famílias que se repetem em 80% das vagas. É um número assustador. Aí eu falo para os meus alunos, calma, que ainda tem 20%. Mas olha que loucura, 6 famílias se repetem em 80% das vagas. Aí eu pergunto, será que esse negócio de concurso, a gente está trabalhando com essa ideia de meritocracia mesmo? Será que é uma meritocracia que existe? Ou alguém já começa essas provas com um pouquinho de vantagem? É isso que você tem que parar para pensar. Então não pode deixar alguém começar quase ganhando. A gente tem que colocar todo mundo no mesmo patamar de disputa. Aí aqui sim você dá parabéns para quem passar. Fala assim, olha, você teve um mérito muito bacana, você estudou pra caramba, você ralou, você está aqui de manhã,
Já pensou o tanto de coisa que você poderia estar fazendo? Você está aqui de manhã assistindo uma aula na faculdade de Direito, falando sobre direitos humanos por uma prova que já está chegando. E vocês são muito jovens, eu acho muito legal isso. Eu gostaria de ter a maturidade de vocês na época de vocês. Acho muito legal. E então, para cima da galera. Igualdade material, então, ó, o bolsinho aqui, tá? Guarda com todo o carinho que você pode ter. Isso ajuda na sua proposta de intervenção, seja qual for a sua proposta. Não se esqueça, às vezes o que você fala é uma mera igualdade formal. Mera igualdade formal. Tem hora que é interessante você trabalhar com uma ideia de igualdade material. É uma sociedade melhor, todos assistem o jogo. Todos assistem o jogo. Então, eu posso discriminar para gerar uma igualdade. Trato diferente na medida de sua diferença. Exemplo. Posso dar vantagem tributária para uma empresa que emprega portador de necessidade especial? Eu estou tratando diferente as empresas, mas eu estou dando mais caixinha para a empresa que contrata portador de necessidade especial. Olha uma proposta de intervenção. Por quê? Porque o portador de necessidade especial, estatisticamente, historicamente, é segregado do mercado de trabalho. Então eu trato diferente a empresa que emprega essas pessoas. Então o direito está indo lá, está tentando cutucar a realidade, modificar a realidade. Porque se não tiver nenhuma forma de intervenção, eu que abri uma empresa estou pensando em ter lucro, e é justo. Ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Já abre uma empresa para ter lucro. Só que o direito fica toda hora assim, olha, você tem que fazer isso para você ganhar tal benefício. Se você der proteção no trabalho para os seus funcionários, você ganha tal privilégio. Se você emprega portador de necessidade especial, você ganha outro privilégio, e assim por diante. Estou tratando diferente as empresas. E pode fazer isso? Pode. Isso viola a ideia de igualdade? Não. Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo chamado licitação. Alguém já ouviu falar nisso? Licitação. Eu até brinco que licitação, a lei de licitação é a lei 8.666. Aí eu coloco no quadro assim, 8, 2 espaço, 6, 6, 6. Aí eu falo para os alunos, tá vendo? Aí ninguém entende. Eu falei, tá vendo? Aí todo mundo ficou olhando, você é maluco. Não, é o número da besta. 666. Onde tem desvio de dinheiro público no Brasil, a maioria dos casos é aonde? É licitação. E eu vou te contar uma coisa. A gente fiscaliza a licitação, porque licitação tem que tratar todos com igualdade. Só que de vez em quando você vai ver assim. Eu, Estado, prefiro contratar de uma pequena empresa ou de uma empresa, como por exemplo da APAI, ao invés de contratar da Nestlé, mesmo pagando mais caro. Aí você fala, Rafael, está violando a igualdade. Não, só estou tratando de forma diferente para gerar uma igualdade no final. Ideia de igualdade material. Eu prefiro contratar da APAI, que está lá um tanto de pessoas portadoras de necessidade especial, mesmo pagando mais caro, do que contratar a Nestlé, para o mesmo contrato. Faz sentido na sua cabeça? Tratei diferente, mas gerei uma igualdade efetiva. Ó. Todo mundo vai assistir o jogo, feliz da vida. Tranquilo com essa ideia? Mais uma coisa, eu sei que eu já estou falando muito. Não dá para falar de direitos humanos sem falar de evolução histórica dos direitos humanos. Por isso eu vou pedir para o Edmilson soltar o nosso vídeo de 7 minutos, eu faço um comentário de 3 minutos e a gente termina. Vamos lá, assista comigo. É legal, não vale chorar. De verdade, eu sou São Paulo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person,
like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary,
At first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Bom vídeo. Resume muita coisa, tem muito fato histórico, tem muito do que a gente está falando da ideia de universalidade e de 2 coisas para a gente encerrar. Primeiro é, para de sofrer com a prova. Isso eu sempre falo para os meus alunos, para de sofrer com a prova da OAB, para de sofrer com a prova do concurso, para de sofrer, porque senão a gente perde a beleza do caminho. É gostoso isso que vocês estão fazendo, vai por mim. A gente sente saudade depois. Eu sei que parece um martírio agora, que essa pressão, daqui a pouco tem a prova, isso tudo que tem a prova, mas eu tento fazer esse caminho um pouco mais doce. Não significa não se dedicar, pelo contrário, mas é fazer isso de uma forma gostosa. O pessoal sempre fala isso, cuidado que a pressa da chegada tira a beleza do caminho. Então, vai tranquilo, vai no seu tempo, cada um tem uma realidade diferente, mas dê o seu máximo. A disputa é com você, não é com o outro. Cada um tem sua realidade, então vai com fé, dá certo. E outra coisa, mais importante sobre a aula, não adianta estar escrito, não adianta a gente colocar a proposta de fazer uma lei que faz isso, que faz aquilo. Pode ser mera palavra e uma folha de papel. A gente precisa da eficácia, tirar do papel, realmente concretizar as ideias. Isso cabe a vocês. Por isso, sempre uma proposta de intervenção.
Então cuidado com a sua proposta de intervenção. Faça algo que realmente tenha uma aplicabilidade. Às vezes a proposta de intervenção é muito mais simples do que vocês imaginam. Às vezes está com pequenas atitudes, não com coisas grandiosas, vamos mudar, criar uma lei, criar algo. Cuidado com o que você está fazendo. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham entendido um pouquinho do conceito de direitos humanos. Quero fazer um convite para seguir o Instagram da faculdade, que a gente posta dicas de temas da redação o tempo todo. A gente fala bastante sobre isso, @FDSM-oficial. Eu também fico postando coisas sobre isso. Vem conversar com a gente nas redes sociais, conta depois assim, olha, fiz tal tema, faz uma palestra desse tema. A gente fala sobre, eu falo, por exemplo, com os alunos sobre fake news, cyberbullying, liberdade de expressão. Aqui na faculdade, eu trabalho no primeiro período, dou aula no primeiro período para os alunos e depois no mestrado, tipo assim, é maluco, né? Comecinho e lá no final. E a gente tem muito grupo de pesquisa, que o pessoal que às vezes nem é da faculdade participa, tem interesse nessas situações. Então sintam-se todos convidados, a gente divulga todas as informações e foi um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês terem vindo aqui, que isso me deixou muito feliz, e falar que eu estou à disposição aqui para quem tiver alguma dúvida e quiser conversar mais sobre algum tema, sobre o curso de Direito e assim por diante. Obrigado, gente.